Olá, eu sou o professor Carrilho e eu vou trabalhar com você as aulas 15 e 16, Física C, Alfa Verde, ou as aulas 11 e 12, Física B, da Alfa Rosa. Tá? O que a gente vai fazer agora é aprofundar um pouquinho a primeira lei da termodinâmica. Nesse conjunto de aulas, nós temos 4 exercícios para serem feitos. Eu pretendo fazer exercício 1, 2 na primeira aula e depois exercício 3 e 4 na próxima aula. Se eu fosse você, como um preparativo para essa aula, eu não iria para os exercícios. Eu talvez me focasse um pouquinho agora sobre o resumo, ou também sobre a leitura proposta no livro-texto. Eu acho que essa leitura, se você fizer e a partir dela construir um resumo teu, eu acho que você acaba assistindo essa aula de uma forma melhor. Vamos fazer uma recordação de onde nós estamos. Vamos lembrar que a gente estava andando relativamente em paralelo com a química. A química também estava estudando os gases, mas lá na química eles dão um enfoque mais para o que está acontecendo com as variáveis de estado, pressão, volume, temperatura, quando um gás vai de uma situação a outra. O que nós da física estamos pensando é, além da gente observar o que está acontecendo com a pressão, volume e temperatura do gás, a gente também está pensando sobre as trocas, os balanços de energia, porque afinal de contas, a termodinâmica dá conta disso, das transformações de energia térmica em energia mecânica, de energia mecânica em energia térmica. Tudo bem? Então você tem que trazer já pronto o PV igual a nRT, o PVT Povotó, saber o que é uma transformação isobárica, o que é uma transformação isotérmica, o que é uma transformação isométrica e eventualmente também saber o que é uma transformação cíclica. Só que naquele primeiro momento que a gente apresentou essas transformações, a gente não ficou se debruçando sobre o que estava acontecendo em termos de trocas de energia. A gente só estava olhando o que acontecia, por exemplo, só com a energia interna, ou só com o PVT Povotó, quem era diretamente ou quem era inversamente proporcional a quem. Lembra, a primeira lei da termodinâmica, que nós trabalhamos na aula passada, dava conta de um balanço de energia. Dizia assim, um gás pode trocar energia térmica com o meio. Como? Se ele estiver encostado em fontes quentes ou frias. Se ele estiver encostado em fontes quentes, ele recebe calor. Se ele estiver encostado em fontes frias, perde calor. Mas o gás também pode trocar energia mecânica com o meio. Como? Pela movimentação do êmbolo, sofrendo expansões ou compressões. E aí, se o gás trocar eventualmente as duas modalidades de energia, se ele trocar tanto calor quanto energia mecânica. Bom, aí nós vimos que a variação de energia interna, o ΔU, era a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho. Ou escrito de outro jeito, se você der calor para um gás, o Q é uma parte usada para realização de trabalho, uma parte era usada para armazenamento de energia. O que a gente vai fazer agora é pegar a primeira lei da termodinâmica e olhar com um pouquinho mais de cuidado em algumas transformações particulares. Então, por isso que o título é Analisando a primeira lei da termodinâmica para algumas transformações gasosas. Então, vamos começar com a transformação isobárica. Isobárica, você já sabe, eu não preciso nem colocar, pressão constante. Lembrando que o PDF dessas aulas está disponível para você, fique tranquilo, já com todos os exercícios resolvidos, tá bom? Bom, na transformação isobárica, você imagine um gás no estado A, em que o volume é VA, pressão é P, estado B, VB, P. Ele pode ir de A para B ou de B para A. Vamos lembrar, esta área significa o módulo do trabalho. Eu digo módulo porque ainda eu não coloquei setinha. Se for uma expansão, se ele for de A para B,
o trabalho é positivo, mas ele poderia ir de B para A, negativo. Mas o que é importante você perceber aqui, olha? Que em A passa uma isotérmica aqui, ó, de temperatura TA. E em B passa uma isotérmica de temperatura TB. Portanto, eu já sei tudo o que está acontecendo com o gás. Pensa comigo, olha, se ele vai, por exemplo, de A para B, você fala, puxa vida, de A para B, o gás esquenta. Então, ΔU de A para B é positivo. Mas de A para B, houve expansão. Então, o trabalho de A para B também é positivo. Eu estou raciocinando, não precisa ficar gravando isso ou escrevendo isso. Agora, o que é o Q do trecho AB? Ah, vai ser o ΔU do trecho AB, mais o trabalho do trecho AB. A primeira lei da termodinâmica. Ué, esse número é positivo. Esse número é positivo. Esse número é positivo. Então, de A para B, o gás ganha calor. Se você chutar número, sei lá, aqui é 100 joules, aqui é 200 joules, então aqui é 300 joules. A interpretação seria, de A para B, ele recebeu 300 joules de energia na forma de calor. Desses 300, 200 ele converteu em energia mecânica e 100 ele armazenou. Você está começando a entender o princípio de transformação de energia. Ele ganha energia térmica e devolve para o meio energia mecânica, se expande. Isso é o princípio da máquina térmica, por exemplo. Mas não há necessidade de você ficar memorizando tudo isso, ok? Aqui a gente só está aprofundando em termos de estudo, de pensamento. A primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos trabalho. O Q, eu vou trazer o Q lá da calorimetria, mc∆T. Então é a massa do gás, calor específico à pressão constante, é o nome desse CP, calor específico à pressão constante, ΔT. E o trabalho é P∆V. Não é uma equação nova. Tudo bem? Não há necessidade de você memorizar isso. Trocar o Q por mc∆T é lá da calorimetria. E o trabalho na pressão constante, você já teve aula do trabalho, é P∆V. Não tem nada de novo, não é uma equação nova. Tá? Bom, o que eu mostrei agora para você? Se eu for de A para B, se for uma expansão isobárica, aumenta a energia interna, perde energia mecânica, o trabalho é positivo e tem recebimento de calor. Então, de A para B, ele ganha calor, realiza trabalho, portanto, perde energia mecânica e ainda armazena energia interna, porque ele esquenta. Se fosse de B para A, o gás esfria, ele é comprimido, portanto, ele recebe energia mecânica e ainda transfere calor para o sistema. Então, olha, se for de B para A, compressão isobárica, então, por reduzir a temperatura, ele tem um ΔU negativo. Por ser comprimido, ele ganha energia mecânica. Ó, veja que ele ganha energia e ainda esfria. Para esfriar é porque ele tem que ceder calor para o ambiente. Então ele perde energia térmica para o ambiente, que é negativo. Não há necessidade de você ficar tentando memorizar isso, que senão fica uma coisa muito complicada o seu estudo. Pegue só as ideias gerais, ok? Depois a gente vê como a gente aplica isso nos exercícios. Bom, e se for uma transformação isométrica, que também pode ser chamada de isocórica, isovolumétrica, note o que é a essência da isométrica. O êmbolo está travado, não tem nem expansão nem compressão, então não tem trabalho. O gás não troca energia mecânica com o meio. Então, na isométrica, o trabalho é zero.
O gás não troca energia mecânica com o meio, portanto, ΔU, que é Q menos trabalho, não tem trabalho, é só MC ΔT, que é o Q. Só que esse calor específico é o CV, calor específico a volume constante, que é diferente do CP. Não precisa saber esse nível de detalhe, mas eu estou colocando aqui que CV é menor que CP. Deixa eu te dar uma dica. Ó, fundamental, vou falar devagar. Para gás, só existe CP e CV. Calor específico a pressão constante, calor específico a volume constante. Não existe nenhum outro mais calor específico para o gás. Isso significa que trocar a quantidade de calor, o Q, por MC ΔT, vou até colocar aqui para vocês, ó. Para gás, trocar o Q por essa expressão MC ΔT, só em dois casos. Ou a pressão é constante, então eu uso CP, ou o volume é constante, eu uso CV. Para qualquer outra transformação, não pode usar a equação. Aí o que você tem que descobrir pela primeira lei da termodinâmica. Para qualquer outra transformação, você tem que dar um jeito de calcular isso para determinar isso. Tudo bem? Outro toque que eu te dou. É comum mais ou menos, em alguns vestibulares, ao invés de massa, eles dão um número de mols. Então, o Q você pode usar com N, com número de mols. Só que aqui o calor específico é calor específico molar. Calor específico molar. Também só tem CP ou CV. Aí você fala assim, puxa vida, Carrilho, quando que eu tenho que usar M, quando que eu tenho que usar N? A unidade do calor específico vai te falar. Se, por exemplo, um exercício der assim, calor específico do gás a pressão constante, 0,3 joules por grama Kelvin. Está vendo que tem grama? Então ele está falando, use massa. Ou ele fala assim, calor específico a pressão constante, 7 joules por mol Kelvin. Está vendo que tem mol? Então é a unidade do C que vai te empurrar para usar massa ou número de mols. Fácil. Mas lembre-se, gás só tem CP e CV. Portanto, só pode trocar Q por uma ou outra expressão só se a pressão for constante, se o volume for constante. Se não, você tem que apelar para a primeira lei da termodinâmica. Fechou? Fechou. Então vamos voltar lá. Então na isométrica não tem trabalho, então ΔU é só o Q, MCV ΔT. E aqui, se ele for de A para B, ele esquenta. Se ele for de B para A, ele esfria. Simples assim, tá bom? A transformação isotérmica. Na isotérmica, Sala, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, o U é constante. Se o U é constante, o ΔU é zero. Se o ΔU é zero, trabalho igual a Q, ou Q igual a trabalho. Atenção, nenhum aqui é zero. Trabalho existe, porque existe essa área. Então, esse trabalho é diferente de zero. Como este é igual a esse, então isso aqui também é diferente de zero. Clássico de vestibular, eles falam assim, ó, na transformação isotérmica
não há troca de calor. Mentira! Há troca de calor, só que a troca de calor é igual ao trabalho. Cuidado para não querer usar, mas Carrilho, Q não é M, C delta T? Mas se delta T é zero, Q é zero. Não, porque eu não posso usar esta expressão para isotérmica. Lembra, essa expressão só a pressão constante é volume constante. Então, cuidado, ó. Esta área é o trabalho não é zero, então Q não é zero. A isotérmica tá dizendo assim para você, ó, você quer dar calor para um gás? Dê 200 joules de calor e ele realiza trabalho de 200. Entrou 200, saiu 200, para ele fica nada. Para o corpo humano seria assim, ó, você quer comer e não engordar? Fácil. Come 200 joules, exercita 200 joules, você nem emagrece, nem engorda. O gás ganha 200, perde 200, é isso, está falando, ó, ganha calor, perde trabalho na mesma quantidade, por isso que não fica nada para ele. Tá bom? Cuidado que essa é uma transformação importante a isotérmica. Tá bom? Vamos fazer alguns exercícios para a gente praticar. Ó. Primeiro exercício. No domínio da tecnologia e dos conceitos relacionados à termodinâmica, o domínio da tecnologia e dos conceitos relacionados à termodinâmica permitiu que algumas nações adquirissem considerável vantagem econômica durante o período conhecido como Primeira Revolução Industrial. É o caso, por exemplo, da Inglaterra, cujos reflexos ecoam até o presente. Nesse sentido, para uma sociedade moderna, faz parte de uma cultura científica mínima o conhecimento de certas leis físicas que permitem interpretar os processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica. Dessa maneira, avalie as afirmações a seguir, julgando-as corretas ou não segundo as leis da termodinâmica. Então, ó, naquela que a gente já se habituou. O que eu sugiro você fazer? Você já leu o texto, fez um resuminho, teve lá as suas dúvidas. Agora, tente praticar no exercício. Antes que eu faça na minha frente, pause o vídeo, faça o exercício, acione o vídeo e confere comigo a resolução. Teu rendimento vai ser muito melhor se você mantiver uma certa dinâmica parecida com isso. Tá bom? Então vamos lá, vou começar. Ó. Uma expansão gasosa isobárica só se realiza mediante o recebimento de calor por parte do gás. É difícil. Isso não é fácil. E não adianta você querer decorar. Você tem que tentar imaginar que lá no final do ano, quando todo esse trauma do coronavírus passar, lá no final do ano você tem que dar um jeito de ler essa sentença e dar um jeito de você chegar lá. Então vamos lá, eu vou fazer. Expansão isobárica. Então vou fazer aqui o gráfico. É o diagrama PV. Estou retratando uma expansão, ó, o volume vai de VA para um volume VB e a pressão é P. Lembra daquilo que eu te falei? Uma vez eu falei numa aula, olha, essa técnica de você ler o texto e tentar imaginar o gráfico PV vai ser muito útil. Chegou o momento. Expansão isobárica só se realiza mediante recebimento de calor. Então vamos lá. O que eu sei do gráfico? Ele sai dessa temperatura. Ele chega nessa temperatura. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Então o que eu tenho certeza? Que a temperatura aumenta. Logo, U aumenta. Logo, ΔU é positivo. O que mais eu sei, olhando o gráfico, que tem uma área aqui, ó, que o trabalho é positivo porque houve expansão. Eu sei que o trabalho é positivo
Porque é uma expansão. Agora vamos raciocinar em cima da primeira lei da termodinâmica. Só que ao invés de escrever ΔU é Q menos trabalho, como ele está falando da quantidade de calor, eu vou passar esse trabalho, eu vou escrever daquele outro jeito, ΔU mais trabalho. Então Q do AB é o ΔU na transformação AB mais o trabalho no AB. Esse cara é positivo, porque houve expansão. Lembra? Apesar de ser positivo, significa uma perda de energia. Esse cara é positivo. Por quê? Porque ele esquentou. Positivo, positivo, quer dizer que isso aqui é positivo. Se é positivo, o gás ganhou, recebeu energia. Então é verdade, ele só pode ir de A para B se ele ganhar calor, se Q for positivo. Correto? Pronto, correto essa primeira. Sim, vamos lá. Segunda. Vou apagar. Então aqui é correto. Já sei que essa aqui é correta. É possível que certa massa gasosa seja submetida a uma expansão isotérmica sem que ocorram trocas de calor com o meio. Mentira. Ó, PV. Expansão isotérmica. Isotérmica é uma hipérbole. Expansão, aumento de volume. Ele vai de A para B. Então, o que eu sei? Que de A para B, primeiro, ΔU é zero, pois T é constante. Eu sei que o trabalho é positivo, pois houve uma expansão, volume aumenta. Está aqui ó, o trabalho. Ó. Se ΔU é zero, então Q é igual ao trabalho. Primeira lei da termodinâmica. Ué, esse número não é zero, esse número aqui é diferente de zero. Isso é igual Q, se o trabalho é diferente de zero, portanto Q é diferente de zero. Era aquele raciocínio que agora há pouco eu falei para você, na isotérmica, ele pode receber calor. Recebe 100, gasta 100. Por isso que para o gás não fica nada, por isso que ele mantém-se na mesma temperatura. Então essa aqui está errada. Tudo bem? Tá bom. Então eu sei que isso aqui está certo, isso aqui está errado. Nas transformações isocóricas, a energia interna do gás só pode ser alterada por meio de troca de energia térmica. Ou seja, por calor. Verdade. ΔU é Q menos trabalho. Se é uma isocórica, o volume é constante. Se o volume é constante, o trabalho é zero. Então, ΔU é o quê? Então, a energia interna só pode ser alterada mediante a troca de calor. Perfeito, é isso mesmo. Correto. Tudo bem, amigo, amiga? Beleza? Vamos para o segundo? Bora? Segundo exercício. Está aqui. Certa massa de gás ideal e monoatômico. Vamos lembrar? Monoatômico, eu te dou a licença de usar que U é 3 meios de nRT ou 3 meios de PV. Tudo bem? Monoatômico, você está liberado para essa equação. Encontra-se no interior de um recipiente dotado de instrumentos de medida e de um dispositivo que possibilita regular o volume em seu interior. Inicialmente, o gás
se encontra em um estado termodinâmico A, no qual sua pressão vale 3 vezes 10 a quinta pascal e ocupa um volume 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, esse sistema gasoso é submetido a uma sequência de transformações descritas a seguir. Do estado A ao estado B, o gás recebe calor e evolui isometricamente, portanto, o volume constante, aumentando em 50% sua pressão. Ora, a pressão era 3. 50% de 3 é 1,5. Se ele aumenta em 50%, quer dizer 3 mais 1,5, ele vai para 4,5 vezes 10 a quinta pascal. De B para C, o gás dobra seu volume. Então, o volume era 2 vezes 10 a menos 3, dobra seu volume, vai um volume 4 vezes 10 a menos 3. Finalmente, de C a D, ele é submetido a uma expansão isotérmica até que atinja a pressão inicial. Nessa transformação, houve realização de trabalho da força de pressão de módulo igual a 700. Com relação a essa situação, pede-se: 1. Construa o diagrama PV indicado abaixo. O gráfico correspondente a essa série de transformações. Então, vamos lá. A pressão é 3, o volume é 2, o primeiro é uma isométrica, vai para 4,5, depois dobra, depois uma isotérmica. Então, vou colocar aqui, ó. Inicialmente o gás tem uma pressão 3 vezes 10 a quinta e um volume 2. Então, ele parte desse ponto. Isso aqui é o ponto A. Aí ele sofre uma transformação isométrica. Pensa aí. Faz um gesto com a mão. O que é uma transformação isovolumétrica, isométrica? O gráfico é assim, ó. Ou para cima ou para baixo. Se aumenta a pressão, se abaixa a pressão. Ele fala que aumentou 50%, portanto ele vai a 4,5. Então aqui é 4, aqui é 5, aqui é 4,5. Então ele vai isometricamente até aqui, ó. Vou chamar esse estado de B, essa é a primeira transformação. Depois ele sofre uma expansão isobárica. Vai, o gesto com a mão. Como é que é o gráfico de isobárica? Sim, né? Isobárica, pressão constante. Até dobrar o volume. Então ele tinha volume 2, ele vai para volume 4. Só que a pressão constante. Esse é o gráfico. Aí ele fala assim, ele sofre uma transformação isotérmica até voltar à sua pressão. Atenção agora. Quer dizer que ele vai ter que voltar à pressão 3. Mas quanto que tem que ser o volume? Vou fazer aqui, ó, de C para D. Perdão, de C para D é uma isotérmica. Portanto, PCVC tem que ser igual a PDVD. O produto PV tem que ser o mesmo. Quanto é o produto PC? Ó, 4,5 vezes 4. 4,5 vezes 4 é 18. Então, a pressão tem que vir a 3, porque ele fala que a pressão tem que cair para o valor inicial. Então, 3 vezes, que número? Dá 18. 6. Portanto, ele tem que ir para volume 6. Volume 6 e pressão 3. Pronto, tem que ser esse gráfico. Isso aqui é uma hipérbole assim, ó. Pronto, está aí as transformações AB, BC e CD. Tudo bem? Foi isso que você fez? Se foi, parabéns. Se não foi, espero que você tenha entendido. Ok? Então vou virar o slide, ó. Apagar aqui.
Está aqui o que está no seu resumo, tá vendo? A transformação que eu fiz. 6 aqui, 4,5, pronto. Aí, o que é que ele pergunta? Qual a quantidade de calor AB que o gás troca durante a transformação de A para B? Transformação de A para B é essa. Ele quer saber a quantidade de calor. Então vamos nessa? Vou lembrar que de A para B é uma isométrica. Se é isométrica, o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, o ΔU do trecho AB é igual a Q nessa transformação AB. Então eu poderia usar MCV Δθ. Mas se eu voltar lá, não tem massa, calor específico. Então, apesar dessa equação ser válida, não dá para a gente usar. Então, eu vou olhar para cá. O que é UA? Se o gás, ele cita que o gás é monatômico. Então, é 3 meios de NRTA ou 3 meios de PaVa. O que é UB? 3 meios de NRTB ou 3 meios de PbVb. Então aqui ficou 3 em A, 3 meios. A pressão em A, é que aqui está confuso, a pressão em A era 3 vezes 10 à quinta. O volume em A era 2 vezes 10 a menos 3. Portanto, isso aqui dá 900 joules, se eu não errei a conta. Esse 2 cancela com 2, 3 vezes 3, 9, aqui dá 10 ao quadrado, 900. E aqui, 3 meios, a pressão é 4,5 vezes 10 à quinta. Lembra que aumentou 50%. E o volume é o mesmo, 2 vezes 10 a menos 3. Portanto, como daqui para cá aumentou 50%, o resto ficou tudo igual, então a conta também vai aumentar 50%, vai para 1.350 joules. Portanto, ΔU de A para B é o B menos o A. Portanto, o B 1.350 menos 900 dá 450. Mas isso aqui é o Q de A para B. Então vamos lá? Vamos tirar as contas da cabeça, vamos pensar física. Isométrica, trabalho é zero. Primeira lei da termodinâmica. Então, ΔU é Q. O Q, como é isométrica, eu posso trocar pela relação matemática Q igual a MC ΔT. Posso? Única coisa é que nesse exercício ele não dá nem a massa, nem o calor específico. Então, eu abandonei essa ideia. Aí me obriguei a olhar para cá. Como ele falou que o gás é monoatômico, eu falei, bom, então eu posso usar 3 meios de nRT ou 3 meios de PV. Eu pego PV porque já é dado nos gráficos os valores de pressão e volume. O resto foi conta. Fechou? Fechou. Legal. Então, ó, se eu voltar, deu a descrição, fiz o gráfico, construí o gráfico, deu esse gráfico, pediu, agora ele pede aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 450 é a resolução. A quantidade de calor no trecho BC que o gás troca durante a transformação de B para C. Agora, vai ser um dado muito importante que eu vou precisar. Tá bom? Olha aqui, ó. De B para C. Então agora, ó,
solta aí o lápis e só fica olhando aí para a tela. Quer ver? De B para C é uma isobárica. O gráfico está aí do seu lado, você já sabe que é isobárica. Está aqui, ó. B para C, isobárica. Ele vai de 4,5 para 4, de 4,5 de volume 2 para volume 4, tá? Vamos memorizar. Esse aqui já foi, estou aqui. É isobárica. Portanto, o ΔU de B para C é o Q de B para C mais o trabalho de B para C. De novo, B para C, pelo fato de ser isobárica, eu poderia trocar isso aqui por M, C, P, ΔT. Poderia. Nesse tipo de transformação, eu posso trocar o Q pela sua relação matemática, aquela da calorimetria. Acontece que no enunciado não é dado MCP. Então, apesar de ser válido, eu vou abandonar isso aqui, ó. Aqui é menos, desculpa, que aqui eu escrevi errado. Menos o trabalho de B para C. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara para lá. Então ficou QBC é igual ΔU BC mais, agora sim, mais trabalho BC. Tudo bem? Tudo bem. O que é ΔU? O gás não é monatômico? Se é monatômico, ΔU não vai ser 3 meios de PVB menos 3 meios de PVC. Desculpa, PV. Aqui ele vai de B para C. Então aqui é VC e aqui é VB. Final menos inicial. Veja que eu não pus PC nem PB porque a pressão é a mesma. Portanto, isso aqui é 3 meios de PVC menos VB, que é ΔV. Então, o ΔU eu vou trocar por 3 meios de P ΔV. Vou apagar aqui. E o trabalho de B para C? Bom, se é isobárica, eu posso aplicar a relação P ΔV. Portanto, mais trabalho, mais P ΔV. Três meios. Isso aqui é a mesma coisa que 2 meios. 3 meios de uma coisa mais 2 meios de uma coisa. Isso aqui está dando 5 meios de P ΔV. Então, na isobárica, não é sempre, na isobárica, porque o gás é monoatômico, o que pode ser calculado fazendo 5 meios de P ΔV. Então, o que de B para C vai ser 5 meios. A pressão, lembra, era 4,5 vezes 10 à quinta. E ele foi de volume 2 vezes 10 a menos 3 até 4 vezes 10 a menos 3. Então, é volume final 4 menos 2 vezes 10 a menos 3. Esse Q do trecho BC vai dar, acho que é 2.250, não, isso, 2.250, 2.250, trabalhei no Sistema Internacional Joule. Pronto. Então, o que eu estou aprendendo nesse item? Que para este caso particular,
para este caso particular, o Q pode ser trocado por uma expressão que economiza fazer todas umas passagens. Tudo bem? Lá na próxima aula eu vou usar isso também. Ok? Vamos lá. Próximo item. Tá aí. A quantidade de calor trocada no trecho CD entre o gás e o meio. Então vamos lá. Se é uma isotérmica, já aprendemos que o ΔU é zero, o gás não esquenta nem esfria. Se ΔU é zero, portanto, Q no trecho CD é igual ao trabalho no trecho CD. Só que ele informa lá no enunciado, eu vou voltar, vai ficar meio confuso, mas ele informa lá no enunciado, ó, que no trecho, aqui ó, no trecho CD, o trabalho foi em módulo 700, mas é uma expansão. Então esse trabalho aqui, ó, que é essa área, alguém calculou para mim e deu 700. Voltando lá. Portanto, o Q do trecho CD é mais porque houve uma expansão. O valor do trabalho que ele deu, que é 700 joules. Então, mais 700. Tudo bem? É isso aí. Na próxima aula, a gente vai ver outras duas transformações. A transformação adiabática e a mais importante de todas, a transformação cíclica. É isso aí.